quase 5 décadas de muita ação, aventura e emoção. E nesse meio período, fomos agraciados com histórias incríveis, performances fantásticas dos atores que deram a vida a cada herói das franquias, né? E agora no início de fevereiro, infelizmente, chegou a hora de dar um até logo, pois tivemos um show de despedida, marcando o encerramento das franquias Super Sentai. E agora chegou a hora então de guardarmos no coração e nas nossas memórias todos esses bons momentos que nós vivemos nesses anos com esses heróis dessas equipes fantásticas que nós tivemos aí. Certo? Então, depois da vinheta, continua comigo aí que eu vou falar sobre o show de encerramento do Super Sentai, o legado deixado para nós e a explosão que foi aqui no Brasil quando começou pra gente aqui, né? Essa data. Certo? Então, bora lá pro vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geek Maromba. Eu sou Indy Maromba e já agradeço por você estar nesse vídeo aqui, assistindo mais uma vez comigo. E se você não conhece o meu canal, é a primeira vez que você está aqui, pode fazer um favor então, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. É sempre muito importante. Temos conteúdos aqui durante a semana, pelo menos 4 ou 5 vídeos aí, né? Eu lanço shorts, falando sobre notícias mais atuais da cultura pop. E esses vídeos mais longos aqui para falar sobre um assunto ou outro que é mais detalhado no meio de semana. Certo? Como no vídeo de hoje, você viu ali na introdução, vamos falar sobre o fim dos Super Sentais, né? Chegou agora, no finalzinho, agora, na verdade no começo agora de fevereiro, né? Tivemos um show para falar lá sobre o final de foi tudo, essa geração que nós tivemos aí, né? Dos Super Sentais, tiveram uma festa grande lá, fizeram um show com todos os líderes vermelhos dos grupos e tudo, né? E para você que não sabe o que é Super Sentai, que talvez tenha caído de paraquedas nesse vídeo aqui, eles começaram lá no Japão em 1975. A primeira equipe do Super Sentai foi chamada os Go Rangers, né? Que tiveram lá seu início e tudo, eram 5, só que ainda não estava no modelo tradicional que nós conhecemos. Pois o modelo tradicional precisa ter os 5 guerreiros e mais um robô gigante, certo? É a regra, não foge disso aí. Então, nós tivemos lá em 1969 a primeira equipe completa mesmo com o seu robô gigante, que foi os Battle Fevers. E foi um sucesso grandioso lá no Japão, né? Como era de se esperar, porque robôs gigantes e equipe, né? Esse tipo de coisa no Japão sempre foi um atrativo muito grande. E logo depois tivemos toda uma leva de super-heróis, né, de Super Sentais, esses grupos que vieram depois, que fizeram muito sucesso. Aqui no Brasil, nós temos um carinho mais especial por 2 equipes que foram os pioneiros ali, que começaram aqui, né? O primeiro deles, assim que eu disser o nome, você vai lembrar da musiquinha, você vai lembrar de tudo, né? Que era o Esquadrão Relâmpago Changeman. Todo mundo lembra, né, galera, como que era Changeman, né? 5 jovens que eram militares, e eles tinham que adquirir um poder que emanava de dentro da Terra, né? E aí, depois assim que eles conseguiram passar por um árduo treinamento, né? Eles conseguiram, né, os poderes e se tornaram lá o Change Dragon, Pegasus, Griffon, Fênix e Mermaid. E aí se uniram, né, para proteger a Terra do Império Gozma, que queria vir aqui e destruir tudo. E os nossos heróis, que eram jovens na época, precisavam passar por todo um arco de evolução e amadurecimento, que como jovens, eles ainda não tinham clara certeza daquilo que queriam ser e muito menos do que deveriam fazer. E isso para nós era mágica, porque nós éramos crianças na época, né? Menores, né? E o que acontece? Criança sempre se espelha em alguém um pouco maior, e eles eram adolescentes. Então foi nossa base de inspiração para talvez aí moldar o nosso caráter, sermos quem nós somos hoje, pessoas mais corretas e mais justas, né? Talvez deve ter sido aí o nosso primeiro step, nosso primeiro passinho ali. E logo em sequência já veio um outro grupo aí, que também dispensa comentários, vocês, quando eu falar o nome, já vão saber, né? Que era o Comando Estelar Flashman. E os Flashman também, galera, incrível. A história era um pouquinho mais diferente. Vocês se lembram que eram 5 crianças que foram raptadas, abduzidas, né, para 5 planetas diferentes, né? E após alguns anos, como a introdução da série dizia, né,
se tornaram o Comando Estelar Flashman, eles treinaram cada um deles num planeta individual, né? Aprenderam técnicas individuais, e aí eles voltaram para o planeta para encontrar as suas famílias, né? Porque eles tinham família, eles foram abduzidos, né? E também para se vingar do Império Ness, né? Que eram os inimigos que eles tinham lá nessa série, né? E Flashman também, galera, foi incrível, né? Tinha um plot muito bonito perto do final, porque o corpo deles começa a rejeitar ao planeta Terra, né? Eles não conseguem mais beber água, eles não conseguem mais respirar o ar daqui, a comida, então eles precisam voltar aos seus planetas na qual eles cresceram, né? Eles não são mais terráqueos, né? O DNA deles mudaram. Mas antes eles conseguem, né? Se eles forem imbuídos de uma missão, eles conseguem concluir a sua missão, que é derrotar o Império Ness e voltar para os planetas lá. Acaba que apenas um deles consegue encontrar os pais de verdade, né? É uma história triste, mas muito bonita. E também, assim como o Changeman, foi um motivo para inspiração para nós, né? Na época que estávamos crescendo, eram crianças, né? Se tornando adolescente. Tinha o mesmo plot também de amadurecimento, você entender o que é o certo, o que é o errado, você entender o que é a justiça e como ela deve ser aplicada. É incrível. Super Sentai, galera, eu sou suspeito para falar, eu amo, eu gosto muito da cultura asiática, como eles, de maneira didática, eles colocam esse tipo de valores dentro dessas obras, né? E sem falar os robôs gigantes, né, que o Flashman, ele nos apresentou aí mais de um robô, então foi a primeira série que teve mais de um robô, né, que tinha o Titan Jr., que eles usavam lá, que primeiro era o Flash King, depois surgiu o Titan Jr., e depois quando juntava lá o Flash King com a carretinha do Titan Jr., virava o Grand Titan. Então 3 robôs nos foi apresentado em Flashman. Incrível. E logo depois disso aí, vieram outros, galera. Aí vieram os Maskman, que também são muito bons. Depois vieram lá, eu lembro, Golgon 5. Golgon 5 era mais antigo do que Maskman e alguns desses, que não me engano, que até o Flashman, mas foi exibido depois. E Gentleman, vieram vários, galera. Até que, meados lá de 2 de fevereiro de 1995, chegou aqui no Brasil os Power Rangers. Aí todo mundo conhece, né? Que era a equipe que foi mais ocidentalizada, né? O Ocidente que criou aqui, né? Criado pelo Ian Sablons lá, né? A equipe. E eles trouxeram para o Brasil, que era filmado assim. Eles pegavam os atores americanos e encaixavam nas cenas com os uniformes e o japonês lá, que se eu não me engano era o Jill Rangers, né? Que era o japonês. Eles só faziam o corte, né, na hora da transformação, mas na hora das cenas lutas eram as cenas japonesas que eles pegavam, né? Então eles fizeram meio que um enlatado ali. E Power Ranger, galera, é incrível, né? Quando a gente fala aqui do lado do Jason, do Zack, da Trinity, do Billy e da Kimberly, que respectivamente eram lá, né, o Tiranossauro, o Mastodonte, o Tigre Dente de Sabre, o Triceratops e a Kimberly era Pterodáctilo, né, Ranger Rosa. E incrível, galera, os Power Rangers marcaram a nossa geração, marcou a nossa época aí, como aqueles heróis, os campeões da justiça, né, jovens aí, que foram um pouquinho mais, né, nós estamos entrando na fase da adolescência aí, em 1995, né, então nós já éramos adolescentes como eles, tinha os mesmos problemas que eles, os mesmos dilemas, e mesmo assim tinha que lidar com a questão de você crescer, saber o que você quer para sua vida, e mesmo assim ainda ser fiel a um senso de justiça, algo que você precisava fazer, uma missão que foi incumbida a você, que você precisava pelo bem maior de todas as pessoas aqui. Então muitas vezes o Power Ranger, a gente via que era deixar de pensar em mim, né, a minha pessoa, para servir ao próximo, né, para um bem maior. E outra história incrível, fantástica. E Power Ranger, não precisa nem falar, tiveram várias continuações, depois tiveram os Zero Rangers, os Turbo Rangers, depois ainda tivemos os Power Rangers na Galáxia Perdida, Power Rangers, depois o Lightspeed Resgate, depois tiveram os Ninja, depois tiveram os Samurai, tiveram muitos outros Power Rangers, né? E todos esses no Japão eram Super Sentais, galera, tinha essas franquias japonesas. Até que, infelizmente, acabou saturando no Japão, né? Eles esgotaram tudo que precisava de história, de fazer, eles fizeram. E aí eles decidiram agora, então, lá, a Toei, né, encerrar, por enquanto, eles disseram que é apenas até logo, até breve, e voltar com as franquias de Metal Hero, né, que eram Jaspion, Gavan, Charivan, Shider lá, né, e tanto que agora vai vir um Gavan Infinite, né. Daí eles vão trazer os Metal Heroes de volta, né, uma roupagem nova e tudo, e guardar os Super Sentai na gavetinha lá.
Mas eu acredito que um dia aí, daqui uns 10 anos mais ou menos, eles vão voltar de novo. E aí eles vão fazer, acho que toda uma remodelagem, não sei o que eles vão fazer, né? Mas esse vídeo é justamente para falar sobre aquela nostalgia que nós vivemos, né? Nós pegamos um pouquinho dessa era do Super Sentai aí. E para matar a saudade e também para dizer um até logo e um muito obrigado a todos esses heróis Super Sentais que, de alguma maneira, acrescentaram nas nossas vidas. Eu tenho uma história incrível de um amigo sobre Power Ranger, mas não vai caber nesse vídeo. Talvez um dia eu traga essa história aqui, né? Uma história de superação que esse menino ele superou uma doença grave por causa de uma frase de um dos personagens de Power Ranger, certo? Me cobrem que um dia eu trago essa história no canal. Trago até uma live, quando eu vou fazer live, de repente eu até trago ele no canal. Certo, galera? Mas o vídeo de hoje era esse, né? Não se esqueça então de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like. Beleza, galera? Muito obrigado por vocês assistirem mais esse vídeo. Um abraço e até mais.